Muito bem, está no ar o programa Falando Francamente, que é transmitido pelo Facebook Romualdo Costa, Instagram Romualdo C. Costa, YouTube Romualdo Costa Oficial. É um programa do Projeto Celestial de Evangelização, transmitido por essas redes sociais, em que nós abrimos o espaço para pregar o Evangelho, tocar louvores e apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Está no ar a minha filhinha, a Kika. Abraço, filha, beijo. Aqui não está chovendo, mas está frio. O Projeto Celestial de Evangelização e de Pregai tem como objeto da sua evangelização esta Bíblia que você vê aqui. Está em verso aqui, mas é Bíblia Sagrada. Tem essa semente que nós apresentamos para vocês. É uma Bíblia completa, tem o Antigo e o Novo Testamento. Aí tem ainda observações que você pode usar da melhor tradução, João Ferreira de Almeida, Nova Almeida, esta aqui. É uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, portanto é uma Bíblia de credibilidade. Aí você pergunta, por que você fala assim? Porque tem Bíblia que não traz credibilidade. Bíblia que é de igreja, de religião, disso. Aliás, os fabricantes de Bíblia entraram nessa, de fazer Bíblia para criança, Bíblia para jovens, Bíblia para mulher, Bíblia para homem. Bíblia é a Bíblia. Se ela fazer essas atrações, eu não sei se é o adequado. Pode ser que eu seja conservador, mas o que importa na Bíblia é o seu conteúdo, que ele seja uma palavra inspirada, uma palavra real, para ser a palavra de Deus que ela é. Portanto, não há problema algum de você abrir a Bíblia onde você quiser, aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não é? Para Deus falar com você. Você abre, Deus fala conosco realmente pela sua palavra. Isso significa que ela é inspirada. Não é apenas um livro de história, não é um livro que conta a história dos povos do Oriente. Não. É para que ela possa te convencer, não é? Porque é a Bíblia que convence. O Espírito Santo vem, unge essa palavra. Quando a pessoa recebe a Bíblia Sagrada e ela abre a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo fala com ela, toca no seu coração, altera tudo, faz uma transformação preciosa, tá bom? E aí é com você, Nós apenas lançamos a semente para cada um daqueles que aceitam esta bendita palavra. Não é importante falar isso e mostrar, porque eu hoje vou começar a fazer um estudo sobre os pactos que Deus fez com o homem através dos tempos, Pela cronologia bíblica, por esse espaço que nós temos aqui, a ciência mostra que o mundo tem milhares de anos, Milhares de anos. A história bíblica da Bíblia Sagrada, ela é contada sem caracterizar esse tempo todo. Ela não dá um tempo fixo. Quando é que nasceu fulano, deixou de nascer cicrano, não é? Mas a ciência mostra que nós temos muito tempo aqui, não é? Se descobre hoje artefatos e objetos na região da Suméria, próximo a Bagdá, aquela região toda ali que é no Iraque, não é?
e que tem os dois rios ali que formam o crescente, né? Que presume-se que ali é que esteve o jardim do Éden, pela descrição que a Bíblia faz sobre os rios, né? Então, se descobre alguma coisa, algum artefato, cerâmica, alguma coisa que mostra vestígio do ser humano, e por aquilo ali eles fazem. Hoje tem como a ciência medir o tempo que tem aquele objeto, sabia? Aqui no Brasil mesmo se descobre, inclusive, corpos tipo múmia, né? De habitantes daqui há 12 mil anos. Né? A história bíblica é contada, segundo alguns, num prazo de 4 a 5 mil anos. As datas bíblicas, elas são sempre aproximadas. Não há como você datar, né? Datar o tempo certo, foi nesse ano tal, nessa época tal. Não. Se faz, é aproximado, sempre é aproximado. Foi pelos meados do ano 1000, pelos meados do ano 500 e tal, né? De Cristo para cá ficou mais fácil a demarcação, porque já tive as escritas ali em pergaminhos, né? E tudo isso veio mostrando que o homem estava bem adiantado na época de Cristo, muito bem adiantado. Então tem esse resquício, essas coisas todas, de 2 a 3 mil anos antes de Cristo, né? Se acha que tudo isso aconteceu por esta época, quando Deus formou. Agora, aqui, já pela descrição do início de Gênesis, a gente percebe que aqui, este local, já existia há muito tempo, ela era deformada. Diz que o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas. Né? Olha só. Sabemos hoje que é 75%, acho que 75% da nossa terra é água. Né? Os mares, os rios e tal. Mas anteriormente Deus habitava sobre a face, né, das águas. E diz que houve uma época quando Deus começou a montar, criar isso, criar aquilo, separou as águas, os mares, as águas da terra seca, em algum tempo, em algum período, não é? E o tempo foi modificando. Aí é que a teoria da evolução, do inglês Darwin, né, vem a comprovar algumas coisas, até nisso, até nessas diferenças. Por exemplo, hoje sabemos que o continente africano era acoplado a esse nosso continente sul-americano, especialmente onde está o Brasil, ali, né? Pelo lado da Bahia, do Nordeste. Ali dá um encaixe quando você quando pega o continente africano e junta, dá o encaixe certinho. Né? Então, eles se compunham. O lado seco que Deus permitiu que se separasse, eles se compunham num só. Então, as terras geladas dos países lá em cima, perto do Polo Norte, não é? Aqui embaixo, as terras geladas da Antártica, porque os dois polos da Terra são gelados, né? Eles, devido à luz do Sol, passar assim, a Terra gira assim, não é assim, ela gira assim. Né? Tem um eixo imaginário, mas é um eixo que marca, ela é inclinada, né, para pegar a luz do Sol. Então tem um inverno rigoroso nos países gelados lá em cima, Noruega, Finlândia, né, todos esses países bem gelados, que às vezes no extremo do Polo Norte, Alasca,
né, Rússia, eles têm 4 meses de... Não todos esses países, mas tem 4 meses, tem local que tem 4 meses de escuridão mesmo. Né? Inverno é rigoroso. Depois é que vem um pouquinho de sol. Isso atinge alguns países europeus. Então, essa é a terra que Deus, com muito cuidado, com muito zelo, procurou trazer o homem aqui, né? Ele fez o homem daqui, desse material da terra, e criou esse ser humano, o homem, a mulher, né? Que é aqui que fala aqui. Havia muito deserto, havia água, filha. Uma bela... Como história tá certo, filha. Vamos tentando aqui. Alguma coisa aí me acrescenta, viu? Faz isso. Então, este é um breve relato nosso, bem simplório, né? A respeito do que é isso aqui. Onde Deus escolheu. Agora, por que Deus escolheu o Oriente? Nós encontramos muitas vezes aí, né, o Extremo Oriente lá, nós encontramos muitas vezes profecias a esse respeito, porque Deus achou de criar o homem ali, não é? Naquele local, trazer o filho dele para aquele local, pôr o povo dele naquele local. Né? Jerusalém é ali, um pedaço da África, Ásia Oriental, assim, né? É bem sintomático isso. Né? A palavra diz que o Senhor escolheu ali, aquele local é sagrado por Deus. Sempre foi e será. Continuará sendo Jerusalém, o centro ali. Alguns dizem que Jerusalém é o centro do mundo, não é? E é verdade, porque foi ali que Deus cultivou o seu povo, né? Colocou o seu povo, incluindo os filhos diretos dele e os filhos indiretos de Abraão. Né? Ali tem os árabes, que são filhos descendentes de Agar, a que era empregada de Abraão. Né? O filho prometido era outro. Né? Era outro. E Agar foi como a mulher de Abraão demorou, achava que estava demorando muito para dar um filho a Abraão. Naquela época, era uma promessa, né, e a mulher tinha que ser fértil. E nós encontramos na maioria das mulheres de Deus, companheiras, esposas de homens de Deus, eram estéreis, né? E Sara era também, tinha dificuldades, não tinha filhos, Abraão, não é? E aí, Deus prometeu o filho, mas demorou muito, segundo Agar, segundo Sara, mulher de Abraão, e a mulher, própria Sara, a mulher, instigou Abraão a se deitar com Agar, né, que era a chamada escrava, né, ali. E isso que aconteceu, e nasceu Ismael, né, o primeiro filho de Abraão, Ismael, que não era o filho que Deus tinha prometido. Foi um filho da junção de Abraão com Agar, sua serva, não é? E posteriormente é que veio Isaac. A gente conhece essa história, a gente sabe direitinho como é que é essa vida familiar complexa entre Abraão, Agar, Sara e os demais, tanto que o rapazinho já estava grande quando veio Isaac, Ismael já estava grandinho quando veio Isaac, o filho da promessa. É isso, Isaac, né? O filho da promessa, Abraão, Isaac e Jacó lá na frente. Então,
esse era o outro filho que era o da promessa. Então, existem em Jerusalém hoje os chamados árabes, que são descendentes de Agar com Ismael, né? Ismael, filho de Agar com Abraão, o escolhido de Deus, o homem de Deus. E o outro com Sara e Abraão, Isaac, né? A gente sabe toda essa história, sabe do que Deus pediu Isaac para... Olha só, Deus pediu Isaac e não pediu Ismael para que Abraão sacrificasse, né? Mas são chamados primos, né? Os árabes, que habitam até hoje juntos lá em Jerusalém. Por que isso? Porque Deus, quando Agar foi expulsa de casa, Sara bagunçou tanto a vida de ela, que instigou Agar a ter o filho com Abraão. Quando teve o filho, a Agar, não é? Tirava uma com Sara, já vinha perturbando ela há muito tempo. Olha, eu tenho filho, você não tem filho com Abraão. Quando Sara teve o filho, já em idade avançadíssima, a palavra diz que quase 100 anos, né? Você diz assim, mas como é que pode isso? Pode, para Deus, né? Tudo pode para o Senhor. Ele é o Senhor dos milagres, das transformações, de tudo, né? Abraão tinha recebido uma promessa de Deus, uma promessa: em ti serão abençoadas todas as nações da terra, não é? E aí começou nessa vida familiar de Abraão, que Deus pediu que ele saísse da terra dele, que era uma terra com ciência avançada, mas que Abraão tinha que sair dali. E Abraão saiu, não é, da sua terra, dos seus parentes, e ele, escolhido por Deus, ele creu na promessa de Deus. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Realmente, não é? Porque de Abraão veio um ramo que são os árabes. Vocês não veem hoje aquela guerra lá em Israel, dá tiro daqui, tiro de lá, morre gente para cá, morre gente para lá, não é? O Israel é o filho legítimo de Abraão e o povo de Deus. Os árabes são descendentes do filho bastardo, chamado bastardo, de Abraão com Agar, a escrava, a serva. Mas Deus prometeu que esse povo seria abençoado. Guarde bem isso. Deus prometeu. Quando Sara expulsou Agar, ela saiu e estava pedindo a morte e tal, e o filho ia morrer de fome também. Deus se fez presente e disse a ela que a descendência deles seria abençoados também, e eles são abençoados. Portanto, os descendentes aí que eles põem lá, o chefe da religião deles, do Islã, o Maomé, não é? Os islamitas têm a promessa da bênção de Deus. Não serão esquecidos. Não serão esquecidos por Deus, não é? Tanto que mais para frente você vai ver, para que os gentios também... Deixa eu parar um pouquinho para dar uma explicação para minha tia. Tia, eu não pus a que a senhora me enviou, que eu achei lindas, porque a Adri foi descansar e dormiu, e é ela que põe na minha cabeça. Essa aqui estava pronta e eu só enfiei assim, mas eu não quis acordar ela, porque ela estava cansada, coitada, viu? Mas amanhã, certeza, eu vou pôr. Um abração, tia. Então, quando surgiu Cristo, dando a oportunidade para os gentios, não é? Nós fomos tomados também pela fé de Abraão. Portanto, ali tem
o caminho ali, Abraão, que Deus fez a promessa a Abraão. Agora, não teve promessa antes? Teve pacto antes. Tem vários pactos, vários acordos, várias promessas de Deus para o ser humano. O primeiro foi no Éden, quando o casal caiu em pecado, desobedecendo a Deus. E a promessa foi essa, lá no Éden. O Senhor Deus disse, boa noite, o Senhor Deus disse, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Isso está lá no início, em Gênesis, viu? Da semente da mulher, isto é, a mulher daria a luz. Falando de quem? De Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quanto tempo esse, não temos ideia, né? Alguns dizem que é 2.000 anos, 3.000 anos, nós não temos ideia. Essa história aqui, ela é antiquíssima, mas é real e verdadeira. Muito bem. Então, essa já tinha uma promessa lá no Éden. Tinha um acordo lá do Éden. Vocês não vão ficar desamparados. Da semente, quando Deus viu que o diabo entrou no coração de Caim, de Eva, não é? E um detalhe interessante, que está aqui no primeiro capítulo, segundo ou terceiro, parece, que o nome deles, dos seres humanos ali, os dois se chamavam Eva. Sabia? Os dois se chamavam Eva. Os dois, homem e mulher, Eva. Aí é que Adão que pôs o nome e tal, mudou. Mas, então, este é o início do combinado com Deus para o ser humano. Viu? Primeiro pacto foi no Éden. Primeiro pacto ali no Éden. Quando Deus prometeu ao ser humano que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, não é? E aí nós vamos para frente, tem a saga, a história de Noé, que Deus fez novamente outro acordo, quando ele lançou o dilúvio, destruiu os seres humanos e animais, tudo daquela época, naquela terra. Ele prometeu que não destruiria mais a terra com água, né? Então fique tranquilo, não vai ter água não. O que vai ser agora? Fogo, viu? Novo Testamento, nós vamos chegar lá. Então, ali em Noé existe um pacto, né? Deus falando com o ser humano, não vou mais destruir a terra com água. E tem vários que nós iremos dar conta dos acordos que Deus fez, tá bom? Estamos encerrando, não é? Mas amanhã continuaremos também à frente e tem mais coisa para se fazer, tá bom? Falando a respeito do pacto de Deus e dessas histórias bíblicas maravilhosas. Agora, a maldade entrou com o diabo entrando na terra, né, invadindo ali o Jardim do Éden, que Deus tinha feito com tanto carinho, né? Deus fez a terra, montou a terra desse jeito com muito carinho. Deus viu que era bom aquilo. Por isso que ele escolheu colocar os seus filhos aqui. E aí ele fez com a sua mão, tá na descrição aqui. É difícil crer nisso? É. Mas na morte hoje e na deterioração do corpo humano, você percebe que realmente o homem saiu dali, da terra, daqui, do pó. Deus o montou, pôs aquela estátua na frente dele, né? E agora? Né? Tinha que dar vida àquilo. Soprou. Este sopro que você traz com você até agora e eu trago também, veio de Deus. Tem que voltar para Deus purificado. E mais à frente veremos por quê. Deus abençoe a todos. Nós estaremos amanhã novamente juntos. Tia, prometo que amanhã estou gostei demais. Foi pena não poder trazer aqui, viu? Deus abençoe vocês. Hoje está a minha tia Dani e a
a minha filha Kika conosco e os demais que vão entrar aqui. Deus abençoe a todos vocês, aqueles que estão atrás, viu? Amanhã estaremos juntos outra vez. Abraço, até lá.